Storm. Storm. Storm.
Vamos lá, pessoal. Boa noite. Pegar um temazinho hoje simples, né? Assim é bom de estudar. Temazinho que a gente vai bater nos principais pontos, né? Controle. Foi cobrado muito no concurso da PCCE. Não tem questões US. Então não é um tema tão explorado pela US, né? A gente já acende a luz para isso aí. Na PC, o último foi Decan, cobrou uma questãozinha de controle, né? Porque a Decan ela procurou no concurso da PC explorar todos os tópicos do edital, né? De administrativo, pelo menos eu vi isso. Não sei das outras disciplinas, mas acredito que tenha seguido também o mesmo padrão. Então, controle da administração pública é um assunto que vem subsequente à responsabilidade civil do Estado. Poderia dar até anterior, mas eu gosto de dar subsequente porque você já visualiza. Quando o Estado causa um dano a um terceiro, ele responde por esse dano. Quando ele não fiscaliza suas atividades, ele não exerce o controle sobre suas atividades, ele pratica um ato administrativo, eivado de vício, que ocasiona um dano a um terceiro, que é destinatário desse ato, gera um dano a um terceiro, e esse terceiro ele vai poder ser ressarcido. O controle serve justamente para isso, para evitar falhas, intercorrências, interrupções no âmbito da administração pública, para que a administração possa se organizar, para que ela possa expedir atos que não tenham vícios, expedir atos que sejam convenientes e oportunos para a administração pública como um todo, para que ela possa, diante de uma ilegalidade, ela logo de ofício, anular aquele ato antes que gere um dano a um terceiro, para que ela possa, quando for provocada, ela também se manifestar, procurar sanar aquele vício, se for um vício sanável. Então, o controle da administração pública ele tem fundamento no princípio da legalidade. Já vou misturar um pouquinho aqui do tópico lá de noções de administração pública, que trata da administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. Na administração patrimonialista não tinha controle. O controle ele vem surgindo com o Estado democrático de direito e surge especificamente na administração pública burocrática. Só que a administração pública burocrática ela focava no processo e não no resultado. O controle era sempre aquele controle concomitante, prévio, que amarrava muito os trâmites administrativos. Então, o princípio da legalidade é o que fundamenta o controle. Por quê? É o dever de obediência às leis, em sentido amplo, o dever de praticar atos ali que sejam de acordo com o ordenamento jurídico. Para isso, nós temos duas súmulas que são editadas pelo STF, não são vinculantes, mas que são voltadas à administração pública, né? A súmula 346 e a 473. Ambas tratam da autotutela. Na legalidade hoje, e com o modelo de administração que nós temos, né, que é a gerencial, o controle foca no resultado. Então, eu tenho um controle baseado em resultados. A administração ela quer alcançar resultados. Quando ela não alcança o resultado que ela objetiva, com algum ato que ela pratica, e vê que aquele ato ali não é conveniente e oportuno, tratando-se de um ato discricionário, ela revoga. Pode aplicar outro ato da mesma natureza, com um objetivo distinto. Então, a autotutela, ela permite à administração pública tanto anular atos eivados de vícios, quanto revogar os atos convenientes e inconvenientes e inoportunos. O controle, ele vem disciplinado como um princípio. Lá no Decreto-Lei 200 de 67, no artigo 6º, vai do inciso 4 ao 5. Então, entre os princípios lá está o princípio do controle. Então, é um dever da administração pública procurar controlar seus atos. Para não ir em delongas no conceito de controle, que é a atividade que a administração pública realiza a fim de fiscalizar, de orientar, de controlar, de corrigir os seus atos, eu coloquei só tópicos aqui. Então, a administração pública, com controle, ela exerce uma vigilância, uma fiscalização da gestão pública. Ela orienta como vai ser executado determinados atos. Ela corrige. Então, o controle ele serve para fiscalizar, para orientar e para corrigir os atos da administração.
Nós temos uma classificação que sempre vem uma questãozinha ou outra que eles costumam cobrar, né? E misturam essa classificação. Quanto às modalidades aqui, nós temos quanto ao alcance, o controle pode ser interno ou externo. O controle é interno quando ele é feito no âmbito do mesmo poder. Ou seja, se o poder executivo, através de um órgão especializado ou através do poder de autotutela, onde você vai ter a subordinação, a hierarquia, anula o seu próprio ato, tem um vício, esse controle é interno. Se é realizado pela CGU, Controladoria Geral da União, é um órgão de controle especial. Não tem hierarquia sobre os outros órgãos, mas faz esse controle, porque trata-se de um órgão especializado em controle. Igual às corregedorias, controladorias, controladoria de polícia, controladoria de um determinado município que tenha para fiscalizar aqueles órgãos, embora não tenha hierarquia, realiza o controle por uma questão especial. E esse controle também é interno. Então, sempre que ficar no mesmo poder, o controle é interno. Detalhe, os poderes executivos, os poderes legislativo e judiciário exercem o controle interno de seus atos, quando desempenham a função atípica de administrar. Aí eles exercem. Eles podem revogar atos inconvenientes e inoportunos, anular atos eivados de vício, tanto um quanto o outro. E detalhe, o Poder Judiciário, nós já sabemos, né, ele tem um órgão específico de controle interno, que é o CNJ, que não é órgão jurisdicional. É um órgão que vai fiscalizar as atividades administrativas do Poder Judiciário. Assim como temos também, no âmbito do Ministério Público, o CNMP. Vai ter as mesmas atribuições de fiscalizar administrativamente o Ministério Público. Controle externo é quando um órgão, ou seja, um poder, melhor dizendo, ele interfere, ele fiscaliza as ações de outro poder. Sempre que o Poder Judiciário é demandado e ele vai fazer um controle de legalidade de um ato administrativo, esse controle ele é externo. Quando o Poder Legislativo fiscaliza as contas do Presidente da República, ele recebe a tomada de contas do Presidente da República, o controle é externo. Então, interno, no âmbito do mesmo poder, externo, no âmbito de poderes distintos. Quanto à amplitude, pode ser hierárquico, que vai derivar aqui da subordinação, você vai ter uma hierarquia ali, uma estrutura rígida. Então, aqui o hierárquico vai ter uma subordinação. Eu posso dizer que o controle interno, no âmbito da administração pública direta do município de Juazeiro do Norte, é baseado na hierarquia. Ou ele pode ser finalístico. Oxe, faltou aqui, eu estou escrevendo errado, viu? Conversando com o Vinícius, ó. Mas, rapaz, devia não ter conversado com esse cara. Vi ele caminhando no parque ecológico, mas eu fiquei sem fé com a caminhada dele. O cachorro caminhava mais do que ele caminhando com o cachorro. Os caras são ruins, né? Finalístico, ó. Então, o cachorro andava e ele andando. Finalístico. O controle finalístico ele é desempenhado da administração pública direta com ADM indireta. Ele não é baseado em hierarquia, ele é baseado em uma lei, né? A lei que instituiu aquela entidade, que criou a entidade ou que autorizou a criação, ela vai prever as formas de controle. Ele é um controle por vinculação, porque a administração pública indireta está vinculada à administração pública direta, centralizada. Exemplo, a União tem a autarquia INSS. O INSS é a administração pública indireta da União. Então, existe uma vinculação entre o ente político ou federado União e o INSS. Agora, vamos para a celeuma. Eu não achei nem questões mais sobre isso.
Se eu perguntar a vocês, o controle que é realizado da administração pública direta como indireta, eles classificam-se como interno ou externo, quanto ao alcance? É no mesmo poder. Só que a CESP, ela já cobrou questões, ultimamente ela cobrou questões como interno. A IDECAN, eu lembro que eu peguei uma questão, nem coloquei aí, não repeti não. Ela pegava o conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz que é interno exterior. Porque é no âmbito do mesmo poder, só que se exterioriza para outra pessoa. Todavia, a CESP já teve questões ali do ano 2019, 2010, dizendo que era externo. Nós temos uma celeuma na doutrina. Alguns doutrinadores vão nessa vertente em dizer que é interno e outros que é externo. Então, por último, a gente não está pegando nem questão sobre isso. Por quê? Porque é um tema controverso. Uma questão desse tipo, se ele não perguntar o posicionamento, qual o posicionamento do autor, é passivo de anulação. Então, as bancas não estão mais colocando. Mas predomina, a maioria da doutrina diz que é interno. Que o controle finalístico é um controle interno, porque está no âmbito do mesmo poder. Qual poder? Poder executivo. Tanto para a administração direta como para a indireta? Isso. Quando é que o controle é interno? Quando ele é realizado no âmbito do mesmo poder. A administração direta, centralizada, é de qual poder? Executivo. A administração indireta, descentralizada, é de qual poder? Do executivo. Então, está no mesmo poder. Então, por isso que ele é interno, essa linha de raciocínio. Quanto à natureza, o controle ele pode ser de legalidade ou de mérito. A administração pública ela exerce o controle de uma forma ampla sobre seus atos, abrangendo legalidade e mérito. O Poder Judiciário ele faz um controle de legalidade dos atos da administração pública. Nunca o Poder Judiciário vai incidir sobre o mérito. Se você pegar uma questão dizendo que ele pegou um ato discricionário e revisou sobre princípios, aquele ato sobre princípios, ele não está invadindo o mérito, ele está fazendo um controle de legalidade. Eu pego um ato discricionário de nomeação para um cargo de comissão e eu vou avaliar esse ato de acordo com o princípio da impessoalidade, da moralidade. Eu estou fazendo um controle não de mérito, eu enquanto Poder Judiciário, mas de legalidade. O Poder Legislativo também faz um controle de legalidade dos atos da administração pública, né? De acordo com o que está previsto na Constituição. Outro detalhe aqui que eu passei, né? O controle externo, esse controle aqui externo, ele tem que ter previsão na CF 88. Todas as formas de controle externo exercidos pelo Poder Legislativo e Poder Judiciário sobre os atos da administração encontram respaldo na Constituição de 88. Não pode vir uma lei estabelecendo novas formas de controle. Exemplo, o Poder Legislativo não pode criar, através de uma lei que ele aprova, uma nova forma de controlar os atos do Poder Executivo. Por quê? Qual o fundamento aí? A independência entre os poderes. E ele está ferindo. Então, quem traz as formas de controle externo é a CF. Lei não pode trazer. Agora, lei pode trazer forma de controle interno. Pode a administração pública direta criar um órgão específico para controlar atos ali, um órgão especializado como a CGU, CGE no âmbito do Estado, uma controladoria geral do município que vai fiscalizar os atos ali, pode. É um controle interno. Agora, nunca você vai ver novos instrumentos de controle externo por lei. Somente a CF disciplina o controle externo. Então, legalidade, a administração pública faz, legalidade e mérito. Poder Judiciário e Poder Legislativo, somente legalidade. Quanto ao momento, o controle pode ser antes do ato ser executado, prévio, concomitante ou posterior. Qual a forma mais comum que a gente visualiza? Posterior. Até porque a administração ela visa ser uma administração gerencial e se ela for postergar demais e controlar esses atos de forma prévia sempre,
vai atrasar. Mas a administração pública, ela exerce amplo controle. Ela faz o controle prévio, concomitante e posterior sobre seus atos. Poder Judiciário pode fazer o controle prévio, quando provocado, antes do ato ser emanado, se for gerar ali uma ilegalidade ou um abuso contra alguém em particular, ou pode ser posterior. Poder Legislativo, ele faz o controle concomitante, controle posterior. Também pode fazer ali o prévio, certo? Só que o prévio, você não vai ver muito ele sendo praticado, tem casos específicos. Inclusive, a própria Constituição, ela traz casos específicos de controle prévio. Mandado de segurança. Pode ser um controle prévio, objeto de controle prévio. Uma ação judicial, mandado de segurança. Pode controlar um ato da administração pública de forma prévia? Pode. Pode ser posterior também? Pode. Dificilmente você vai ver concomitante, ou prévio ou posterior. Quanto à iniciativa, o controle ele pode ser de ofício, a própria administração pública ela age de ofício, o próprio poder judiciário no exercício da função atípica de administrar age de ofício ou por provocação. O controle externo por parte do poder judiciário, quando ele controla os atos da administração, vai ser sempre por provocação. A administração ela pode agir de ofício, na autotutela ou por provocação. Qualquer cidadão pode denunciar irregularidades que ele visualize no âmbito da administração e provocar a administração para que ela se manifeste. Aí seria um controle por provocação quanto à iniciativa. O poder legislativo, ele age tanto de ofício quanto por provocação quando ele faz o controle externo dos atos do executivo. Certo? Judiciário só por provocação. O miolo das questões é em cima disso aqui. Quanto ao órgão controlador. Quanto ao órgão controlador, o controle pode ser administrativo, judicial ou legislativo. Controle administrativo ele é baseado no dever de prestar contas, no dever de transparência, no dever de accountability que a administração pública tem sobre seus atos. Ele é um controle interno, por subordinação, a regra é essa, pode ter por vinculação, finalista, quando ele controla a administração pública indireta, descentralizada, mas a regra é por subordinação. Pode ser de ofício ou por provocação, você vai lembrar aqui sempre da autotutela. Aqui no controle finalista, você vai lembrar da tutela. Na hierarquia, você vai lembrar da autotutela. Pode ser realizado a qualquer momento, a administração pode controlar o seu ato a qualquer momento. Tem órgãos específicos, né, que realizam esse controle no âmbito ali de cada um desses poderes. Nós temos aqui o CNJ, como já foi falado, no Poder Judiciário, quando ele realiza a função atípica de administrar. O CNMP também, quando realiza a sua função atípica de administrar. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, que é um órgão especializado, né? E as corregedorias, são órgãos que visam também ali um controle específico, interno. Controle judicial, por provocação, externo e apenas de ilegalidade. Nunca entra no mérito administrativo. Princípio da inafastabilidade de jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da CF. Que é que vai levar o Poder Judiciário a agir? Ações. Ele vai ser provocado e você vai impetrar uma ação de acordo com o direito ali que está sendo lesado. Direito à informação. Qual é? Habeas data, né? Sua, particular. Se for terceiro, mandado de segurança. Se for algo que macule a moralidade, o meio ambiente, ação popular, pronto. Isso aí você já viu lá com aqueles, por isso que eu nem botei. Sempre que falar em ações judiciais, o controle é judicial.
Controle legislativo é realizado pelo Poder Legislativo. E pelo princípio da simetria das formas, esse controle que é realizado pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, ele aplica-se às Assembleias Legislativas, no âmbito do Estado, e no âmbito dos municípios, às câmaras de vereadores, né? Então, esse mesmo dito controle aqui, ele se aplica aos outros entes políticos ou federados. O controle legislativo, ele tem um duplo grau. Ele é um controle político e financeiro. No âmbito político, ele fiscaliza a legalidade e o mérito. Mas é o mérito do ato administrativo, Falcão, que há a fiscalização e ele intervém nesse mérito? Não. É um mérito, uma discricionariedade que a Constituição dá ao Poder Legislativo a fim de que ele fiscalize os atos do Poder Executivo. Convocação de ministro de Estado para prestar informações. É um exemplo desse controle político de mérito existente. Pode convocar ou pode não convocar. Quando o presidente da República vai nomear, indica uma pessoa para o STF. Para ocorrer essa nomeação, tem que passar pelo crivo do Poder Legislativo. É um controle político de mérito e de legalidade. Após feita a sabatina, o Poder Legislativo pode deferir aquele nome ou indeferir. Quando eu peguei uma questão uma vez, ele não entrava nisso. Aí eu peguei, Poder Legislativo faz o controle de mérito. Eu disse, errado, faz não, mérito é só administração. Mas o método que ele estava tratando na questão era esse método que está estabelecido no controle externo do Poder Legislativo. E não o método do ato administrativo de conveniência e oportunidade dos atos da administração. Isso aí jamais. Controle financeiro é aquela fiscalização contábil, financeira, patrimonial e orçamentária, que é realizada também pelo Poder Legislativo a cargo do Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Artigo 71. O TCU, ele não, vocês já sabem disso, né? Não é órgão jurisdicional, é um órgão técnico, autônomo, ele tem autonomia, ele não é subordinado ao Legislativo. Não, ele não é subordinado ao Legislativo. O Legislativo não exerce um poder de hierarquia sobre ele, nem tampouco ao Executivo. Ele é um órgão autônomo, que tem independência funcional e que suas decisões são encaminhadas ali ao Poder Legislativo. Ele auxilia o Poder Legislativo. Então, quem recebe verba pública da União, o Tribunal de Contas vai poder fiscalizar. Se um município de Juazeiro do Norte firma um convênio na área de saúde bucal com a União, com o Ministério da Saúde, e recebe o valor de 5 bilhões para fazer o tratamento da saúde bucal em escolas. Esses 5 bilhões que vêm para o município vão sofrer um controle interno por parte do Tribunal de Contas. Ele está fiscalizando como se fosse a verba da União, e é a verba da União, né? Como se ele estivesse fiscalizando a União. Então, se houver desvio de verba, ele vai olhar para onde foi encaminhado, se aquele convênio está sendo cumprido, se o valor que veio foi empregado no que era para ser empregado, certo? É interno, isso. Porque ele não está fiscalizando verba do município, ele está fiscalizando a verba da União, onde foi aplicado. Então, dúvidas, perguntas? Pronto. Pronto, vamos lá. Isso, o mérito não tem discricionariedade? Sempre que falar em mérito, você vai visualizar a discricionariedade. Você vai escolher se é oportuno, se é conveniente. Se defere, se indefere. E vai alegar os motivos. Você não está adstrito, vinculado a escolher. Então, por exemplo, convocação de ministro de Estado para prestar informações. O Poder Legislativo é obrigatório a convocar um ministro de Estado? Não é uma faculdade, é um mérito que ele tem. Ele vai julgar no melhor momento conveniente e oportuno e vai convocar aquele ministro. Surgiu uma história que está tendo desvio de verba lá no Ministério da Educação. Aí a deputada federal, que está presidindo a Câmara lá, Áurea Cisneiros, ela convoca Camilo Santana para prestar informações. Não é discricionário isso? Sim.
quando o presidente da República vai nomear um ministro do STF e ele manda aquele nome para lá, manda o nome de Vinícius aqui, para vocês. Vocês vão sabatinar Vinícius. Ao final da sabatina, vocês vão votar. Pode definir Vinícius, deferir o nome dele como ministro do STF ou não. Então, vocês têm uma discricionariedade, é um controle de método. Não de método do ato administrativo em si. Porque o método do ato administrativo, só quem controla é o poder executivo. Ou o próprio poder, se for o legislativo ou o judiciário, quando estiver exercendo a função a tipo de administrado. Isso. Poder hierárquico de autotutela. Onde tem autotutela, tem hierarquia. Os órgãos que estão lá no topo comandam e coordenam as ações dos órgãos que estão mais abaixo, subordinados. Podendo revisar atos que são praticados por eles. Por exemplo, o delegado-geral, se o delegado municipal de Juazeiro do Norte é dito uma portaria sobre questão de atendimento ao público, e essa portaria é visualizada pelos servidores e pelo público como uma portaria ali que é abusiva, o delegado-geral, se levar a conhecimento dele, ele pode anular esse ato. Por quê? Porque ele exerce o poder de autotutela sobre o delegado de Juazeiro do Norte. A Delegacia Geral comanda e coordena as ações das delegacias do Estado do Ceará. Aí tem os departamentos, tudo para poder ir passando ali as informações. Aí criaram agora seccionais, não é mais regional, né? São delegacias seccionais, pegaram o modelo do Pernambuco, copiaram e colaram para cá. Eu já vi esse filme aí. Já está vindo as metas de novo. Tirar da dúvida? Peguem aí o TD, por gentileza. Primeira questão. A reclamação para anular ato administrativo que confronte súmula vinculante é uma modalidade de controle externo da atividade administrativa. Acharam? Achou? Pronto, uma reclamação, tem um descumprimento de uma súmula vinculante. Você esgotou a via administrativa, não resolveu. Faz reclamação para quem? Ao STF. Esse tipo de controle, que tipo de controle é esse? É externo. E é um controle também judicial, embora ele não tenha botado aí. E é por provocação, né? Tem que provocar o Poder Judiciário para que ele faça esse controle. Então, primeira questão, correto. Ele só perguntou se esse tipo de controle era um controle externo. É externo por quê? Porque quem vai fazer é o Poder Judiciário sobre um ato da administração pública. Nesse caso, houve ilegalidade. Por isso que o Poder Judiciário... Isso. Súmula vinculante é considerado o quê? Lei em sentido amplo. Então, a administração pública tem a observância obrigatória à súmula vinculante, tem um dever de observância. Se ela descumpre esse dever, pode ser provocado o Poder Judiciário através da reclamação e ele vai fazer o controle desse ato. Controle de legalidade, não de mérito. Segunda, determinado órgão público firmou o contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no mercado para prestação de serviços de treinamento de pessoal de natureza singular aos seus servidores. Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública, então, aplicou multa por inexecução parcial do acordo. Que poder é esse que incide aí nessa multa? Qual poder? Poder disciplinar. Não é poder de polícia, é poder disciplinar. Isso. Ela tem um vínculo com a administração. Qual é o vínculo? Contrato.
A administração pública, então, aplicou multa por inexecução parcial do acordo. Insatisfeita, a empresa impetrou o mandado de segurança no Poder Judiciário, em face do ato administrativo que aplicara a penalidade sem prévia oitiva. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue. A impetração de mandado de segurança configura controle judicial de mérito administrativo. Errado. Controle judicial de legalidade do ato administrativo e não mérito. Terceira, legalidade. Grifa mérito, coloca legalidade. Nunca o poder, se a administração pública, se fosse, vamos imaginar que na questão, no lugar deles fazerem para o Poder Judiciário, eles fizessem um recurso administrativo em sentido amplo. A administração pública de ofício revisasse aquele ato ali, julgasse que o ato não foi, por exemplo, se foi discricionário, não era conveniente e oportuno, e revogasse o ato, seria de mérito, autotutela e de mérito. Poder Judiciário, controle de legalidade. Quando falar em ações judiciais, vocês já vão saber que o controle é de legalidade, não tem como ser de mérito. O Poder Judiciário só faz controle de mérito dos seus próprios atos quando estiver exercendo a função atípica de administrar. Exemplo, editou uma portaria, um desembargador de um tribunal editou uma portaria. Na semana seguinte ele revogou, por verificar que trata-se de não ser conveniente e oportuno aquela portaria. Então ali é um controle de mérito de um ato praticado por ele mesmo. Terceira, a respeito do controle da administração pública, assinale a afirmativa incorreta. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverão dar imediata ciência ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária. Vamos lá. Eu assumi a direção de uma escola. Professor, fui candidato à direção, né, da escola, teve a eleição, ganhei, fui escolhido no âmbito do Estado. Cheguei lá, quando eu fiz uma auditoria nas contas, nos livros que tinham lá, financeiros, contábeis, vi que tinha irregularidade na prestação de conta. Vi que estava faltando ali na prestação de conta e que provavelmente tinha sido desviado em torno de R$100 mil. E o diretor anterior era Vinícius. O que é que eu tenho que fazer de imediato? Eu tenho que dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solitária. Onde é que está isso aí? Está no artigo 75, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, sempre que você estiver na posição de gestor e você constatar que tem irregularidades, ilegalidades nas contas públicas, você tem que dar ciência não ao Ministério Público, mas ao Tribunal de Contas. For no âmbito da União, TCU. Município, Tribunal de Contas do Estado. Estado, Tribunal de Contas do Estado. E se não der, ficar calado, vou deixar aqui. Responde solidariamente. Como é solidário? Você entrou no bolo, meu filho, agora. O dinheiro, o rombo que está lá, vai ser dividido entre você e outro cara que botou para torar lá dentro. Você não tinha nada a ver. Mas disse, não, Vinícius é meu peixe. Vou deixar aqui porque ele era bonzinho. Me apoiou para eu poder ganhar na direção. Vou deixar aqui. Então, gabarito, letra A. B. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Correto. Artigo 74, parágrafo 2º. 74, parágrafo 2º. Na esfera federal, compete ao Tribunal de Contas da União apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterarem o fundamento legal
do ato concessório. Isso é uma atribuição do Tribunal de Contas que está lá no artigo 71, inciso 3º da CF. Artigo 71, inciso 3º da CF. Depois, o que é que vocês vão fazer? Vão dar uma lidazinha nesses dispositivos. Artigo 70, artigo 74, artigo 71, artigo 75 da Constituição Federal. D. Assim como o Poder Legislativo, o Poder Judiciário também pode apreciar casos de controle externo da administração pública. O que é que ele está dizendo na D? Que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário fazem um controle externo dos atos da administração. Correto. E a chamada autotutela tem estreita vinculação com os sistemas de controle interno da administração. Correto. Sempre que se fala em autotutela, você está falando no controle por subordinação, no âmbito do mesmo poder, no âmbito da mesma administração. Nunca você vai visualizar uma situação que o Poder Legislativo faz o controle de um ato administrativo e eu digo que esse controle é com base na autotutela. Falso. A autotutela é no âmbito do mesmo poder. A autotutela é um controle interno. Quarta, no que concerne o controle da administração, julgue o item subsequente. Apenas a Constituição Federal de 88 pode prever modalidades de controle externo. Correto. Agora, lei pode prever modalidades de controle interno, no âmbito do mesmo poder. Quinta, assinale a alternativa correta acerca do controle da fiscalização da administração. Assertiva A. A competência do sistema de controle interno nos poderes da União restringe-se ao exercício do controle sobre entidades da administração pública direta, indireta, fundacional e autárquica. O controle interno da União, ele é realizado no âmbito de sua estrutura administrativa, bem como ele pode abranger também controle finalista das entidades administrativas, não se restringindo tão somente à fundação e autarquia. Alcança também empresas públicas e sociedades da economia mista, né? E outro ponto importante, controle interno também ele vai alcançar quem recebe dinheiro da União. Se receber dinheiro da União, vai ser fiscalizado aquele dinheiro e vai ser também controle interno. B. O controle judicial se sobrepõe ao controle administrativo. Não há hierarquia entre controles. Um controle está ali para apoiar o outro. Controle interno, ele existe para fiscalizar os seus atos e apoiar o controle externo, subsidiar o controle externo. Mas não tem hierarquia entre ambos. Pronto, também, verdade, verdade. Restringe-se no âmbito da União, isso, não. Isso, pronto. Também. Ele restringe no sentido dele não dizer que tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário também podem exercer a função atípica de administrar e realizar também um controle interno. C. Os órgãos do Poder Executivo, assim como os órgãos dos demais poderes, quando realizarem função administrativa, sujeitar-se-ão ao controle interno e externo. Correto. Gabarito da questão aí, letra C. D. O controle administrativo, que consiste no acompanhamento na fiscalização do ato administrativo por parte da própria estrutura organizacional, configura-se como um controle de natureza interna, privativo do Poder Executivo. Falso. Controle interno não é privativo do Poder Executivo. Ele está presente também no Poder Judiciário e no Poder Legislativo, quando exercem a função atípica de administrar. E o controle externo no Brasil é exercido a priori, ou seja, é prévio, e a posteriori. Posterior. Mas não de forma concomitante. Falso, é exercido de forma prévia
concomitante e posterior. Aí eu procurei dar o S, não achei questão. Deixa eu botar da URCA aqui para ver se tem. Aí não achei a questão da URCA de controle. A URCA é o cão chupando manga, né não? Marque a alternativa correta sobre a relação entre o excerto e a classificação quanto às formas de controle da administração pública. Eu botei isso numa prova lá no Correio, é certo. Professor, que diabo esse é certo aí? É para tirar o quê aqui? Digo, não, não é certo, não, é certa. É diferente. O controle visa a verificar a oportunidade e a conveniência administrativas do ato controlado. É um controle administrativo que, em regra, compete exclusivamente ao próprio poder, que, atuando na função de administração pública, editou o ato administrativo. Que tipo de controle é esse aí? De mérito. Ele lhe deu a resposta na primeira frase, né, quando ele diz que visa verificar a oportunidade e conveniência, que é o COP. Oportunidade e conveniência. Então, gabarito, letra D. Sétima, no âmbito do controle da administração pública, os tribunais de contas podem proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto a... Aí ele pegou uma letra da Constituição lá, está lá no artigo 70, quanto à legitimidade das contas. Aí botou convencionalidade, fragmentariedade, princípio, né, do direito penal, plurilateralidade, permissividade. Então, o gabarito correto é legitimidade das contas. Artigo 70 da ACF, fundamento. Oitava, a relação entre os chamados controle interno e controle externo da administração pública é de assertiva A, hierarquia, constituindo o controle externo, chefia do controle interno. Controle interno, externo, ele não chefia o controle externo, ou seja, ele não comanda, ele não está acima do controle interno. Então, não tem hierarquia entre os controles aqui. Não tendo hierarquia, você já excluiria a assertiva A e a assertiva B. Aí a B tem outro erro aí, que ele só inverte. Ele diz que o interno exerce a chefia sobre o externo. Falso. C, continência, sendo o controle interno mais amplo do que o controle interno. Não é de continência a relação entre eles. E os controles, cada um tem o seu aspecto de abrangência. O controle externo, a previsão dele é diferente do interno. O controle externo, a previsão dele é na Constituição e não pode ter nada a mais. O controle interno ele é maior, mas a relação não é de continência. D, colaboração. Opa, um controle colabora com o outro? Sim, porque ambas as modalidades quanto ao alcance visam o controle do ato e não deixar só controle realizado por um órgão, um único órgão. Qual o sistema que foi adotado pelo Brasil, pelos poderes? Pesos e contrapesos. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Um poder controla os atos do outro poder. Aí D diz, colaboração, devendo o controle externo apoiar o controle interno em sua missão. É o contrário. O controle interno apoia o controle externo em sua missão. Porque quando eu faço o controle dos meus atos, se você vem fiscalizar, eu digo, está aqui, ó. Vocês vão lembrar, isso aí não vou mais esquecer, eu vou citar um exemplo aqui. Ó. Quem faz o controle externo das atividades policiais? Ministério Público. Vai vir o Ministério Público, vai vir fiscalizar aqui, tal dia. E Aí todo mundo vai lá ajeitar as coisas. Ajeita aí as ordens de missão, olha o que é que tem pendente. Adianta. Entregou, já entreguei. Cadê? Tu não juntou não? Juntei não, botei aqui, eu perdi. Imprime de novo, Falcão. Imprimi de novo, assinar. Tome, filhinho, não perda mais não. Vou... Rapaz, eu nunca peguei não, então não, viu isso aí não. Eu tava lá não. Aí escuta, você ajeita tudo,
olha, deixa ali os inquéritos arrumadinhos, que tem tudo que está catalogado, porque quando chegar, se eles for olhar, eles vão passar 70 dias, meu filho, olhando, para olhar, ver ali o que é que tem aprendido. Quem sabe é você que está lá dentro. Se você não conhece o que tem dentro de sua casa, um estranho que vem de fora e vai fiscalizar, não vai conhecer. Então, o controle interno, ele subsidia o controle externo. Então, o gabarito da gente, letra E, de colaboração, devendo o controle interno apoiar o controle externo em sua missão. Nona, destacando o posicionamento da doutrina majoritária, o controle da administração pública pode ser classificado quanto ao órgão controlador como legislativo ou político, jurisdicional e administrativo, e quanto ao momento da sua realização como prévio, concomitante ou posterior. Nesse sentido, considero que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados tem arquivado um projeto de lei sob o argumento de sua inconsistência material com a Constituição Federal da República. Nesse caso, operou-se o controle classificado como: quanto ao momento, primeiro é quanto ao momento aí. É posterior? É um projeto de lei. É prévio, é um projeto de lei. Projeto de lei, e é um controle o quê? Político. Político, porque quem realiza é o poder legislativo, não é interno, não. Porque o projeto de lei é de onde? Ele menciona aí, ó, destacando o funcionamento do controle da administração, pode ser classificado, Nesse sentido, considero que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados tem arquivado um projeto de lei, ele não diz de onde é, como é que você vai dizer que é interno, se ele não diz de onde é? Pode ser um projeto de lei que tenha vindo lá do Poder Executivo. Não tem. É a pegadinha. Prévio e político. Por que é prévio? Porque ainda era um projeto e passou pela CCJ. Lá na CCJ ele já ficou. Por quê? Porque ele ofende materialmente a Constituição. Letra C. 10º. Quanto ao controle administrativo, assinale a afirmativa incorreta. Assertiva A. É possível o exercício do controle administrativo no âmbito dos poderes legislativo e judiciário. Correto. Tanto o poder legislativo quanto o poder judiciário exercem o seu controle administrativo, fazem um controle administrativo de seus atos no exercício da função atípica de administrar. B. Na seara do controle administrativo, se busca a verdade formal. E, por isso, o controle administrativo deve constituir-se em processo. Qual a verdade se busca em controle? Verdade material e não formal. Primeiro item errado dessa questão. Segundo item errado, quando ele diz aí que deve constituir-se em processo, não necessariamente. Pode gerar um processo, como também não. Não pode desencadear um processo. Pode gerar um processo administrativo, como também vai ser só um ato. Exemplo, quando a administração pública, ela anula, revoga um ato seu, próprio ato, de ofício, porque aquele ato é inconveniente e inoportuno, é necessário ela fazer um processo administrativo, não, vai ser um ato revogatório, ato administrativo. C. A fiscalização hierárquica abrange o controle de legalidade, bem como o de mérito. A autotutela abrange o controle de legalidade e de mérito. Correto, porque aqui no controle interno ele é por subordinação, tem hierarquia, autotutela. D. A impugnação de um edital realizado por um cidadão é exemplo do exercício do controle, do exercício do direito de petição.
Você está contestando lá um edital de um concurso público. É o direito de petição. É ou não é? Sim. E que tipo de controle é esse? Controle social. Eu não falei aqui, mas sempre que o controle for realizado pela coletividade, pela sociedade, é um controle social. Conselho escolar. Vou dar um exemplo aqui. Tem um conselho da escola. Esse conselho da escola verifica que um aluno foi expulso, transferido para outra escola de forma irregular. Ele pode fiscalizar esse ato e demandar? Pode. Que tipo de controle é esse quando é feito pelo conselho escolar? O conselho não é só a escola, a direção só. Tem um componente da direção, tem um representante dos pais, tem um representante do aluno, tem um representante da comunidade civil. É um controle social ou popular. As corregedorias são órgãos que possuem a função de verificar a atuação dos agentes pelo prisma da legalidade, da impessoalidade, da moralidade. Correto, ela vai fazer um controle ali de legalidade do ato. E é interno o controle. Nunca você vai visualizar também, dentro do controle interno, uma corregedoria determinando a revogação do ato, por conveniência e oportunidade. Não. Só quem faz é o próprio poder, é o próprio órgão. Ela não tendo hierarquia, já que é um órgão específico, especializado, ela não faz a revogação do ato. 11. O Conselho Municipal de Alimentação de determinado município averigou que os alimentos comprados pela Prefeitura não estavam chegando integralmente às escolas, ou eram entregues após a data de vencimento. Ao verificar tal situação, o Conselho decidiu acionar imediatamente a autoridade responsável. Essa conduta do Conselho é um exemplo de controle social. Isso. Isso, sempre tá, é tudo misturado, composto. Vai ter até eleição lá na escola, eu botei meu nome para participar do conselho. Eu participo de tudo, bota meu nome aí. Já estão dizendo que eu vou ser o presidente do conselho. Não sei nem se eu tiro nem meu voto, que é logo amanhã não tem aula lá não. Não sei nem se eu vou votar em mim mesmo, ó. Não é não, Júlia? 12. Na administração pública, os agentes devem agir de acordo com normas legais, que determinam cada campo de atuação, estabelecem os controles aos quais os agentes devem se sujeitar. A participação do Poder Legislativo por meio da apreciação e aprovação das propostas orçamentárias é um exemplo de controle administrativo, não, externo. É externo e legislativo, né? Então, gabarito, letra B. Aí a outra diz interno, não. Operacional, não. Social, não. 13. No que se refere ao controle administrativo, analise as afirmativas. Item 1. O controle administrativo é exercido pelo Poder Executivo e pelos órgãos administrativos do Legislativo e do Judiciário. Correto. 2. O controle interno administrativo permite à administração pública rever, anular ou revogar os seus próprios atos. Autotutela administrativa. Correto também. O controle de mérito da conduta administrativa é privativo dos tribunais de contas. O Tribunal de Contas não entra no mérito dos atos administrativos. O controle dele aqui é um controle financeiro, né? Pode dizer que é de legalidade. Vai apreciar a legalidade ali, no aspecto contábil, financeiro, patrimonial, orçamentário. Se está tendo desvio do patrimônio público, se os livros contábeis ali, o que entrou de recurso, está correto. As finanças, se está equilibrado, isso aí. Então, 3, falso. 4. O controle prévio, concomitante ou posterior, pode ser exercido sobre a conduta administrativa. Certo,
O controle prévio, concomitante ou posterior pode ser exercido sobre a conduta administrativa, correto. Ele não está dizendo quem é que realiza aí. Dá a entender aqui até ela, correto. 5. O controle de legalidade da ação administrativa deve ser exercido pelo Poder Judiciário. Errado. Pode, quando ele for provocado. Né? Então, gabarito, letra D. 1, 2 e 4 estão corretos. 14. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, exercida mediante controle externo. Por excelência, 2 pontos. Assertiva A, pelo Poder Judiciário, ao qual compete analisar de ofício a constitucionalidade e a legalidade na aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado à Polícia Civil. Quem faz esse controle aí é o Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. B. Só que no caso aí é um Estado, né? Pelo princípio da simetria das formas, quem é que vai fazer? A Assembleia Legislativa. Então, sabendo que é a Assembleia, a gente já elimina A, B, C e D. Gabarito, letra E, pela Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete, por exemplo, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de policiais civis, como escrivães e agentes. É o gabarito correto. 15. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de instrumento de controle legislativo da administração pública. Reclamação administrativa. É um controle, é uma forma de controle administrativo. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, é uma forma de controle legislativo. Então, gabarito, letra B. Denúncia de irregularidades feitas pela sociedade, seria um controle social. D. Recurso administrativo, controle administrativo. E é mandado de segurança, controle judicial. 16. Sobre o controle administrativo da administração pública, não é correto afirmar. Assertiva A. É um controle de legalidade e de mérito. Correto. Abrange os aspectos de legalidade e de mérito. B. Pode ocorrer por iniciativa da administração, mas não pode ser deflagrado mediante provocação dos administrados. Falso. Pode ser deflagrado mediante provocação dos administrados. Então, gabarito, letra B. Quanto à natureza do órgão controlador, se divide em legislativo, judicial e administrativo. Correto. D. Tem por finalidade confirmar, alterar ou corrigir condutas internas, segundo aspectos de legalidade ou de conveniência para a administração. Correto. Por quê? É um controle que abrange aspectos de legalidade e de mérito. Controle administrativo. (17) A fiscalização exercida pelo TCU na prestação de contas de convênio celebrado entre a União e determinado município, com o objetivo de apoiar projeto de educação sexual voltada para o adolescente, insere-se no âmbito do controle provocado. Provocado? Não. Ele vai agir de ofício, porque já é competência dele. Meritório. Tem meritório? Vai entrar no mérito aí do ato? Não. Subordinado. Tem hierarquia do TCU com a fiscalização daquele controle ali, daquele valor que foi repassado ao município? Não, não tem hierarquia. D. Prévio. A questão aí dá para você entender que é prévio, controle. A prestação de contas, ó, a fiscalização da prestação de contas, já foi gasto. É vinculado, porque trata-se de uma verba pública da União, que vincula o TCU a agir. 18. Isso.
Ele vai fiscalizar. Agora, detalhe. Vamos dizer que para essa educação aí foi utilizado 10 milhões, a União repassou 5 milhões, ele vai fiscalizar somente os 5 milhões da União. Ele não vai entrar ali na destinação da verba do município, para não interferir. Aí é do município em si. Aí já é a competência do Tribunal de Contas do Estado, fiscalizar a verba municipal. 18. O controle hierárquico caracteriza-se pela existência de subordinação e pode ser exercido tanto pela administração direta quanto por entidade da administração indireta, desde que em seu âmbito interno, sendo permitida a verificação de aspectos relativos à legalidade e ao mérito do ato objeto de controle. Correto. Embora possa parecer aí você entender que ele está dizendo que a administração direta exerce controle sobre a indireta, não é isso. Ele está dizendo que a administração pública direta e a indireta exercem um controle administrativo de seus atos. E esse controle é um controle interno que abrange legalidade e método desses atos, com base na autotutela administrativa. 19. O sistema de controle interno da União pode fiscalizar a utilização de verbas federais, onde quer que elas estejam sendo aplicadas, ainda que esses recursos tenham sido destinados a outro ente federativo. Correto. 20. Acerca do controle administrativo, assinale a opção correta. O controle da administração pública direta sobre as suas autarquias é predominantemente formal e de legalidade. É um controle finalístico. É um controle que ele é estabelecido nos termos e limites da lei que criou a entidade quando ela tiver personalidade jurídica de direito público, no caso autarquias, e no caso de empresa pública ou sociedade de economia mista, na lei que autorizou a criação. Então, quem estabelece até onde vai esse controle, estabelecendo até se pode ter recurso administrativo impróprio, nós vamos já falar disso. É a lei que cria ou autoriza a entidade. Então, B. Controle que o Poder Executivo exerce sobre suas autarquias estatais é denominado de supervisão ou tutela administrativa, também chamado de controle finalístico. Somente pode ser exercido nos limites estabelecidos em lei. Correto. Que lei é essa que ele fala? A lei que criou a entidade ou a lei que autorizou a criação dela. Entra. Então, dentro também. Mesma coisa. C. O poder de autotutela permite que a própria administração pública reveja seus atos, quando ilegais. Porém, por motivos de segurança jurídica, essa prerrogativa não alcança a revisão dos critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos. Falso. Ela pode tanto anular atos que são ilegais, como revogar atos inconvenientes e inoportunos. E a questão diz que não revoga. D. Na autotutela, a relação entre o controlador e o controlado é de vinculação, ao passo que na tutela é de subordinação. Ele trocou. Na autotutela, a relação entre o controlador e o controlado é de subordinação. Na tutela é vinculação. Controle administrativo desenvolve-se por meio de processo administrativo, cuja instauração deverá ocorrer por iniciativa da própria administração pública, não servindo para essa finalidade a solicitação de pessoa física ou jurídica privada. Falso. Ele pode ser também iniciado com base na solicitação de um particular, seja pessoa física ou jurídica. E não necessariamente por meio do processo, mas pode originar um processo. 20. A atividade caracterizada pela autotutela e exercida de acordo de ofício ou por provocação, com o objetivo de avaliar a legalidade e o método dos atos, corresponde ao controle administrativo, que é o que avalia a legalidade
e método. E está presente a autotutela. Falcão, por que não é legislativo aí? Porque o legislativo não exerce autotutela sobre o executivo. 21. O controle administrativo é fundamentado no poder de autotutela da administração sobre suas próprias decisões. Diante do exposto, é correto afirmar que o recurso hierárquico precede o pedido de reconsideração. Vamos lá, o que é recurso hierárquico? O que é antes é o pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração é aquele pedido que é feito à mesma autoridade, à mesma pessoa, para que ela reconsidere, reveja a decisão que ela fez. Isso. Por exemplo, vamos dizer que é discricionário, né? Pode conceder ou não. Aí, diante dos fundamentos que disseram ali a você, você pede que reconsidere novamente. Vai novamente para o delegado geral, para que ele veja se concede ou não. Então, vai para a mesma autoridade, precede. Quando eu falo em recurso administrativo, eu estou falando em sentido amplo de tudo. Recurso hierárquico, ele vai para a autoridade imediatamente superior a que proferiu a decisão. B. O poder regulamentar e o poder hierárquico não são poderes administrativos. Por que tu botou o nome poder infeliz antes aí? Ó? Questão doida, não é não essa aí? Falso. São poderes. Ele já lhe deu a resposta antes. C. O pedido de reconsideração é endereçado à autoridade superior a que praticou o ato recorrido. Pedido de reconsideração é a mesma autoridade. O que vai para a autoridade superior é o recurso hierárquico próprio. D. A possibilidade de interposição de recurso hierárquico impróprio, que é quando não tem hierarquia, é condicionada à expressa previsão legal. Correto. Vamos lá. Ó. Vou dar um exemplo. Recurso hierárquico impróprio. Cadê o bicho de apagar? Levado, foi... Rapaz, o bicho da cor do corre. Botaram o bicho ninja aí, ó. Acabou olhando longe aqui, ó. É mesmo. Fica lá no fundo, né? Esqueça mais não, né? Ó. Você tem aqui a administração pública direta, ó. União. Aí você tem aqui o Ministério de Minas e Energia. Aí no âmbito da ADM direta, indireta, melhor dizendo, você tem a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. A lei autoriza a criação da Petrobras. Essa lei ela vai trazer os limites do controle que vai ser exercido. E ela pode trazer também a questão do recurso hierárquico impróprio. Por que é impróprio? Porque não tem hierarquia. Embora tenha um nome, recurso hierárquico impróprio, não tem hierarquia. Foge à regra de subordinação. Exemplo, a Petrobras praticou determinado ato ali que um particular julga ferir um direito seu. Ele interpôs recurso à Petrobras, esgotou a esfera administrativa aqui. Só que ele visualizou que lá na lei que autorizou a criação da Petrobras, tem a possibilidade de impetrar um recurso hierárquico impróprio, que vai para o Ministério de Minas e Energia, para que ela faça o controle daquele ato praticado pela Petrobras. Certo? Então, o recurso hierárquico impróprio,
ele não é baseado em hierarquia, mas em uma previsão em lei. É o nosso gabarito aí, letra D. Recurso hierárquico próprio é endereçado à mesma autoridade que praticou o ato recorrido. Não, é a autoridade superior que praticou o ato recorrido. A gente vai estudar essa parte aqui quando for estudar a lei do processo administrativo disciplinar. A lei 9784/99, né? Que é a lei do PAD. 22. Na cidade de Juazeiro do Norte, o controle externo da administração pública municipal é exercido pela A. Poder Executivo com auxílio do Tribunal de Contas Estadual. Falso. Poder Executivo é interno. Poder Judiciário é externo. Mas o Tribunal de Contas auxilia o Judiciário? Não. C. Câmara de Vereadores com auxílio do Tribunal de Contas Estadual. É o gabarito. Então, ficamos por aqui. Dúvidas, perguntas, indagações? Câmara de Vereadores porque é Juazeiro do Norte, né? Oi? Câmara de Vereadores porque é município. Município. Faz o controle dos atos. Antes da Constituição de 88,